Você passou as últimas 3 décadas cometendo um erro de julgamento imperdoável ao olhar para a constelação de Andrômeda. Enquanto você celebrava a obstinação suicida de Seiya ou a cegueira estoica de Shiryu, você permitiu que o preconceito estético e a incompreensão de um arquétipo complexo camuflassem a realidade mais aterrorizante de toda a obra de Masami Kurumada. O fato de que o membro mais gentil do quinteto é, paradoxalmente, a arma de destruição em massa mais instável do exército de Atena. Você riu da armadura rosa, das lágrimas constantes e da aparente dependência do irmão mais velho, falhando em perceber que essas características não eram defeitos de fabricação, mas sim as trancas de uma cela de segurança máxima. É verdade que você se recusou a ver que as correntes de Andrômeda nunca existiram para proteger Shun dos seus inimigos. Elas foram forjadas para proteger os inimigos do verdadeiro poder de Shun. Estamos diante de uma anomalia narrativa brutal. Em um gênero movido pela testosterona e pela busca desenfreada por poder, Shun é a antítese que carrega o maior fardo de todos. Ele não luta para vencer. Ele luta desesperadamente para não matar. O que acontece quando você força um pacifista absoluto a entrar em uma zona de guerra onde a única moeda de troca é a vida? O que acontece quando a ovelha do grupo é, na verdade, um lobo que costura a própria boca para não devorar o rebanho? A saga do Santuário não foi uma jornada do herói para Shun. Foi um desmoronamento psicológico lento e tortuoso, onde cada degrau subindo as 12 casas exigiu que ele quebrasse um pedaço da própria alma. Nesse vídeo nós não vamos só recapitular a batalha, nós vamos dissecar a anatomia de um massacre relutante. Vamos investigar como um garoto que repudiava a violência se tornou o único cavaleiro de bronze capaz de aniquilar fisicamente um cavaleiro de ouro no auge do seu poder, com um único golpe, despido da sua armadura e sem o auxílio divino. Se prepara para ver o rosto da tempestade que se esconde sobre a pele do mártir e entender de uma vez por todas que a verdadeira força não grita, ela chora antes de destruir tudo que toca, só que depois da vinheta, vamos lá. Salve, meus nerds, bem-vindos ao Migrante Nerd. Deixa aí o seu like, porque no final você vai acabar esquecendo. Nós precisamos começar essa autópsia removendo a camada mais superficial do julgamento que cobre Shun de Andrômeda. A ideia de que a hesitação é covardia. Quando olhamos para o registro da Guerra Galáctica e os conflitos preliminares, vemos um padrão que a maioria ignora. Diferente de Ikki, que converte o trauma em agressão imediata, ou de Yoga, que esfria suas emoções para matar com eficiência, Shun opera sobre um código de conduta que é quase um suicídio tático. Ele teme ferir o inimigo mais do que teme a própria morte. Isso não é bondade no sentido infantil da palavra, é um mecanismo de contenção de danos. A psicologia do personagem sugere que ele sabe subconscientemente o que acontece quando ele perde o controle. A armadura de Andrômeda é a chave para esse enigma. Na mitologia, a princesa é acorrentada para ser devorada por um monstro e salvar o reino. É um símbolo de sacrifício passivo. Mas Kurumada inverte essa lógica de forma brilhante. As correntes de Andrômeda não prendem Shun à rocha, elas criam um perímetro de segurança entre ele e o mundo. A corrente circular e a corrente triangular não são apenas armas, elas são manifestações físicas do desejo de Shun de manter a violência à distância. Enquanto as correntes estiverem ativas, ele não precisa tocar no adversário, ele não precisa usar suas mãos nuas, ele pode manter a guerra esterilizada, longe da pele. O drama das 12 casas é, essencialmente, o processo sistemático do santuário arrancando essas correntes da mão de Shun e o obrigando a sujar as mãos de sangue. Nós vemos o primeiro sinal dessa ruptura lá na Casa de Gêmeos. É aqui que o roteiro separa o menino dos homens. Até esse ponto, Shun operava sobre a sombra psicológica de Ikki. A narrativa sempre nos disse que era o irmão mais frágil, que precisava de resgate. Mas quando a Saga de Gêmeos projeta uma ilusão labiríntica, isolando Shun e Yoga no vazio, a dinâmica muda. Yoga, que é o guerreiro frio, técnico, é derrotado pela complexidade mental do ataque. Ele tenta congelar uma ilusão e cai na outra dimensão. Shun, sozinho, ancora a realidade. O que acontece em seguida é um dos feitos mais subestimados de toda a franquia. Shun utiliza a onda relâmpago. A literatura técnica da obra descreve esse golpe como um ataque que busca automaticamente e rastreia a hostilidade. Mas vamos analisar o contexto geográfico e metafísico. Saga não está na Casa de Gêmeos, ele está lá na Sala do Grande Mestre, protegido por quilômetros de santuário e de barreiras cósmicas. Nem os próprios Cavaleiros de Ouro podem se teletransportar ali. Shun, que é o Cavaleiro de Bronze, lança um ataque que ignora a física tridimensional, atravessa a ilusão, viaja pelo tempo físico das 12 casas e atinge o Grande Mestre na sua meditação.
Ele fere aquele que usurpou o lugar de um deus, um homem que enganou o santuário com uma aura de divindade. Se Shun tivesse a intenção assassina, aquele golpe poderia ter perfurado o crânio de Saga. Ele não fez porque seu instinto ainda é desarmar, não destruir. Mas a mensagem foi enviada. Não existe lugar seguro onde o inimigo possa se esconder de Shun. À medida que subimos para a casa de Libra, a narrativa muda de tom. Saímos da guerra mental para a guerra termodinâmica, literalmente. O grupo encontra Yoga em um esquife de gelo. O gelo de Camus quase interrompe a vibração atômica. A medicina convencional é inútil aqui. A única forma de salvar Cisne é injetar energia vital bruta diretamente no seu núcleo para forçar os átomos a voltarem a vibrar com força. É aqui que Shun realiza o ato que define seu núcleo moral e que, lamentavelmente, foi alvo de décadas de interpretações imaturas e preconceituosas, muito por conta do estilo de desenho também. Ele decide ficar para trás. Ele sacrifica sua chance de chegar ao topo para servir como reator humano. Ele queima seu cosmo ao máximo e envolve o corpo de Yoga. Shun não está apenas aquecendo seu amigo. Ele está realizando uma transferência de vitalidade que beira o martírio. Ele está deliberadamente induzindo uma hipotermia severa a si mesmo, drenando sua própria vida para reacender a de outro. Isso é a personificação do conceito grego de ágape, o amor incondicional, sacrificial entre irmãos de armas. A cena é uma pietà invertida. Longe de ser um momento de fraqueza ou de conotação sexual rasa, é a afirmação suprema de uma masculinidade segura. Shun não precisa provar que é macho através da brutalidade. Ele é seguro o suficiente em sua identidade para oferecer ternura física em um ambiente de guerra metálica e fria. Sem esse ato, Yoga estaria morto. Sem Yoga, Camus não seria derrotado. A missão falharia. Shun salvou o santuário não com um soco, mas com um abraço. Assim como Shun queimou o seu cosmo para manter a chama de Yoga acesa, nós queimamos nossa energia vital para manter a chama da cultura nerd acesa nesse canal. Se você está acompanhando essa arqueologia profunda e sente que estamos entregando algo que ninguém mais entrega, eu convido você a se tornar um viajante aqui no canal. O custo é de apenas R$ 13,99 por mês. Pensa nisso, é mais barato do que uma garrafa de água mineral num dia quente. Um dia frio também. Menos que um café de padaria. Com esse valor simbólico, você garante que a gente continue produzindo vídeos analisando a semiótica, física, em vez de apenas ler sinopses de Wikipedia. Seja o cosmo que impede esse canal de congelar e torne o viajante agora. Recuperadas em Libra, nós avançamos para o terço final, onde a sombra do passado transforma a missão de resgate em uma vingança de sangue. Seja na execução direta de Daedalus no mangá, ou na intervenção covarde de Albion no anime, Afrodite tirou de Shun seu único referencial de pai e mentor. A luta em Peixes não é apenas um dever, é um acerto de contas de um órfão que cansou de oferecer a outra face. Até então, Shun lutava por dever, agora ele luta por retribuição. Ao chegar na casa de Peixes, vemos a decisão final da liderança. Shun, o garoto que sempre foi protegido, olha para Seiya e dá a ordem. Vai! Ele abre caminho para que Seiya atravessasse o último corredor da morte do santuário, assumindo para si o fardo de enfrentar o veneno para que a esperança pudesse avançar. Ele escolhe ficar sozinho contra o guardião mais letal das 12 casas. Ele entende com uma clareza tática assustadora que Seiya é a ponta da lança necessária para salvar Athena, mas que ele, Shun, deve ser o escudo que segura essa retaguarda. O confronto contra Afrodite de Peixes não é apenas uma luta, é um debate filosófico travado com sangue. Afrodite representa a realpolitik cínica, a força e a justiça. Ele sabe que o grande mestre é maligno, mas apoia porque acredita que apenas o poder absoluto mantém a ordem na Terra. É a paz através do medo. Shun é a antítese viva dessa doutrina. Ele argumenta que a justiça deve ser a base da força, e não o contrário. Para Shun, uma paz construída sobre o cadáver de inocentes é ilegítima. Mas Afrodite comete o erro mais fatal de todos os vilões arrogantes. Ele força a mão do pacifista. Ele destrói as defesas de Shun sistematicamente. Primeiro, as rosas piranhas pulverizam a corrente de Andrômeda, a defesa que parecia intransponível. Depois, a armadura de bronze é estilhaçada. Shun fica ali, de pé, vestido apenas suas roupas civis e próprio sangue. Afrodite ri, achando que desarmou o oponente. O que ele não percebe é que ele não desarmou Shun, ele o libertou. A armadura e as correntes eram suas focinheiras, que Shun usava para conter seu próprio cosmo. Sem elas, não há mais barreira entre a vontade de Shun e a realidade física. Ele invoca a corrente nebulosa. Não é uma corrente de metal, é o próprio ar da casa de Peixes que se solidifica sob a pressão do cosmo de Shun.
Ele paralisa o Cavaleiro de Ouro apenas com a atmosfera. E nesse momento, Shun dá o ultimato. Ele implora para que Afrodite se renda. Se você se mover, a corrente se transformará numa tempestade. É o aviso final de um Deus misericordioso. Mas Afrodite, cego pela vaidade, pela crença da superioridade da armadura de ouro, saca a rosa sangrenta. Ele escolhe a morte, e Shun, de coração pesado, aceita o papel de executor. Quando a tempestade nebulosa explode, a física do santuário entra em colapso. O que vemos na tela não é um golpe de artes marciais, é uma catástrofe natural canalizada no corpo humano. Afrodite não é derrotado num duelo técnico, ele é varrido da existência. A pressão do ar gerada pela força de vontade de Shun torna-se mais letal que qualquer lâmina ou veneno. E é aqui que a máscara cai e o verdadeiro horror se revela. A tempestade nebulosa não é uma técnica que Shun aprendeu para ficar forte. É o poder que ele nasceu tendo e passou a vida inteira tentando suprimir. Agora olhe para a tela e confronte a sua própria hipocrisia. Você passou décadas medindo a virilidade desses personagens pela quantidade de gritos que eles dão ou pelo quanto eles gostam de bater. Você rotulou Shun como o elo fraco porque ele chorava. Mas a realidade fria dos fatos, despida de preconceito, mostra o contrário. Seiya precisou do escudo do dragão, da corrente de Andrômeda e do cosmo de todos os amigos para vencer Saga. Shiryu precisou se suicidar para vencer Shura. Yoga precisou da ajuda do mestre para alcançar o zero absoluto. Shun é o único que não precisou de uma técnica de suicídio ou de herdar o golpe do mestre para vencer. Ele aniquilou um Cavaleiro de Ouro usando nada além da pressão atmosférica gerada pela sua própria vontade, tornando-se a força mais letal e brutal entre os cinco. Você entende agora a natureza desse paradoxo? As correntes de Andrômeda nunca foram para proteger o Shun. Elas foram forjadas para proteger você do Shun. Elas eram o mecanismo de segurança, o lacre no gatilho de uma arma nuclear. Quando a armadura é destruída, você não está vendo um guerreiro vulnerável. Você está vendo um monstro libertado das suas amarras éticas. A tragédia de Shun não é a fraqueza, é o excesso de poder. Ele é o homem mais perigoso do exército de Atena, precisamente porque ele não quer lutar. Um homem que gosta de guerra pode ser previsível, mas um homem que odeia a violência e possui o poder de um deus é uma força da natureza incontrolável quando está encurralado. A fraqueza que você criticou era, na verdade, misericórdia. E a misericórdia de um ser onipotente é a única coisa que separa a ordem do caos. Shun termina a batalha caído, com a rosa sangrenta drenando sua vida, tingindo o branco de vermelho. Ele não celebra a vitória, ele lamenta a necessidade da morte. E é essa pureza aterrorizante que define seu legado. Ele provou que a verdadeira masculinidade não reside na capacidade de infligir dor, mas na capacidade de suportá-la para não ter que infligi-la aos outros. Ele ensinou que a gentileza não é a ausência de força, mas o controle supremo dela. Da próxima vez que você olhar para a constelação de Andrômeda, não veja a princesa acorrentada esperando resgate. Veja o gigante que se acorrentou voluntariamente para não destruir o mundo ao seu redor. A verdadeira força não grita, ela chora enquanto destrói tudo que toca. Então, esse meu nerd, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Se quiser ajudar o canal, nós temos aqui QR Code da Amazon bem grande para você fazer qualquer compra sem nenhum tipo de acréscimo e vão ganhar uma comissão que faz toda a diferença. Se não puder ajudar por aqui, você pode enviar o valeu demais, pode hypar o canal ou apenas o seu like já faz toda a diferença aqui, beleza? Espero ver você no próximo vídeo. Forte abraço. E muito obrigado aos membros do canal que permitem que este trabalho continue acontecendo. Que a jornada